Boston Brand era um trapezista muito famoso de um circo. E um dia, ao fazer um dos números mais legais que ele tinha, aquele número que deixava ele lá em cima, pica das galáxias, o cara toma um tiro, cai morto, estatelado e ninguém entende por quê. Só que, quando isso acontece, uma divindade hindu chamada Ramakrishna, olha que nome bonito, né? Ela dá para ele uma chance de descobrir o que aconteceu e de vingar outros que sofreram o mesmo destino. A partir daí a gente tem a origem de um personagem que eu gosto muito, mas que deveria ter um tratamento melhor pela DC Comics e também aqui no Brasil pelas editoras que ao longo das décadas publicaram. A gente está falando do Deadman, no Brasil conhecido como Desafiador, personagem criado em 1967 por Arnold Drake e a lenda Carmine Infantino. Neste vídeo a gente vai falar sobre uma HQ que a Panini trouxe para o Brasil há pouco tempo, que eu li, que eu achei bem legal, e também nós vamos fazer um pedido para a grande editora, detentora dos direitos da DC Comics, porque tem coisa bacana pra caramba do Deadman, do Desafiador, que deveria ter saído no Brasil já. Bom, vamos falar do quadrinho que a Panini publicou recentemente. Nós vamos falar disso aqui. Retorno à Eternidade, uma HQ de Andrew Helfer e José Luiz Garcia Lopes, aquele velhinho gente fina que teve aqui no Rio Grande do Sul e deixou todo mundo apaixonado. Essa história, ela parte exatamente de onde para uma história do Batman, publicada aqui no Brasil em Lendas do Cavaleiro das Trevas, Neil Adams, volume 2, se não me engano. E o Batman e o Desafiador estão, imagine aonde? Naquele lugar onde vira e mexe algum personagem da DC um dia vai visitar, que é Nanda Parbat. Lá em Nanda Parbat, este rapazinho desafiador, que nada mais é do que um fantasma cuja divindade Ramakrishna deu o poder para ele possuir corpos de humanos e fazer a justiça, lá, como é uma terra mágica, ele se torna físico. E ele tá lá com Batman porque eles recém terminaram de resolver uma treta gigantesca e outra tá surgindo, obviamente. O que a gente tem aqui? A gente tem a participação do irmão dele, do Cleveland Brand, meio que empresta o corpo pro Boston para que ele pegue e resolva algumas paradas que ele tinha na vida anterior dele. Isso não dá muito certo sem entrar em spoilers e gera daí no Boston Brand uma necessidade de reparação muito grande. A gente tem um vilão chamado Sensei, que vira e mexe estava ali sendo o antagonista das histórias do Desafiador, e ele se apresenta como uma grande ameaça a tudo que Nanda Parbat representa e a todo o status quo que Ramakrishna cria naquele lugar, onde outras pessoas também vão para reparar os seus erros durante a vida. Bom, a trama vai evoluindo, coisas tanto na vida pessoal do Deadman, do Desafiador, acontecem, quanto relacionadas a Nanda Parbat. Ele precisa retornar, né, a este lugar sagrado para defender, porque uma ameaça muito grande está colocando em risco tudo aquilo. Esse quadrinho é muito bacana, cara. Ele te dá uma noção interessante do que é o Desafiador, ele conta a história do Boston Brand, ele deixa bem determinada a personalidade. Então, se tu não conhece nada, este daqui é o quadrinho que tu pode começar a ler o Desafiador tranquilamente. Tá com preço bacana, tu consegue encontrar ele aí nas lojas virtuais ou nas bancas, super acessível, e eu recomendo porque a arte do Garcia Lopes é uma coisa que a gente não pode deixar também de conferir. Aqui vocês vão saber exatamente quem é o Deadman, quem é Boston Brand, e vocês vão ver uma história que mexe tanto com a cronologia dele, com o cânone do personagem, quanto uma história muito bacana também, cheia de massaveísmo, que é o que todo mundo gosta também em histórias de super-herói. Existem outras fases legais do personagem que eu indico pra vocês. Tudo aquilo que o Neil Adams fez com ele é muito legal de ver. Tem um quadrinho que é do início, da época do Rebirth, um pouco depois, chamado A Mansão do Amor Esquecido, que ainda não vi aqui no Brasil, mas que é bem bacana, que traz ele tentando ajudar um casal, uma moça que se muda por uma casa que tem uma determinada história e ela tem um auxílio de outra pessoa e tal, e esta casa, ela possui características próprias que impedem o Deadman, o Boston Brand, de ser quem ele é. Assim como o Nanda Parbat, aqui ele tem algumas limitações, não as mesmas. Tem uma minissérie muito legal chamada Batman e Deadman, Morte e Glória, que é outro quadrinho que a gente precisava ter, mas tem coisas mais interessantes e que não são tão difíceis de aportarem em terras brasileiras. Eu tô falando disso daqui, um quadrinho que eu tenho que já tem uma certa idade, Deadman, Amor Após a Morte, que é a primeira parte de uma história, digamos assim, de duas histórias, uma história dupla feita por Mike Baron
e Kelly Jones. Kelly Jones é aquele cara que faz o Batman como só ele sabe fazer, tão característico que a gente aprendeu a amar. Na primeira parte, Amor Após a Morte, a gente tem o Boston Brand identificando a existência de uma fantasma, uma mulher fantasma num circo, e ela precisa muito da ajuda dele. Ele parte para ajudar ela, e aí aquela coisa de 1000 aventuras, 1000 travessuras, coisas doidas acontecem. Novamente a gente vai ter ali deuses que a gente não imaginava que poderiam estar atuando ainda de uma forma tão intensa. A arte do Kelly Jones mostra um desafiador muito mais esquelético, muito mais cadavérico. Para mim é o visual definitivo dele. E o que a gente tem? A gente tem a continuação, que é Exorcismo. Que alguma coisa vai acontecer em Amor Após a Morte que vai deixar ele completamente pirado. Completamente pirado, ele passa a ser um espírito mau que se apossa de pessoas. E aí ele começa a fazer coisas realmente ruins. E isso afeta a vida de um casal que o rapaz, inclusive, vai em busca de auxílio psiquiátrico. Aí a psiquiatra dele é uma pessoa um pouco alternativa e resolve chamar uma bruxa para ajudar. E aí, cara, quando tu vê, tá o Vingador Fantasma batalhando contra uma horda de demônios do inferno porque uma fenda abriu, e ao mesmo tempo o Deadman, o desafiador, tá no divã consultando com essa psiquiatra para saber o que tem de errado com ele. São 2 quadrinhos que na gringa tem o encadernado, tá pronto para ser trazido para cá, cara, e é sensacional. O roteiro é bacana, as histórias são bem diferentes uma da outra. A primeira é uma coisa meio insana, não que a segunda não seja, mas a segunda capricha na questão do terror, assim, ela até um pouco mais pesada graficamente. São 2 HQs que precisam vir logo pro Brasil pra galera conhecer mais desse personagem. Acho que o ano passado, no final de 2017, início de 2018, também teve uma outra história do Deadman com o Neil Adams em Gotham, que poderia ser publicada aqui. Enfim, quadrinhos não faltam. Ele já apareceu em diversas outras coisas. Vocês devem conhecer o Deadman, o Desafiador, por Liga da Justiça Sombria, pelas participações nas sagas The Blackest Night and The Brightest Day. Ele já teve envolvido em muitas coisas no universo DC. O legal do Boston Brand, que eu acho bacana, é que o poder dele é possuir corpos de outras pessoas. E isso traz, tanto para o quadrinho, quanto para o personagem, quanto para o leitor, questionamentos um tanto quanto sérios sobre questões de moralidade, de ética, do que ele pode vir a fazer ou não. Ele é guiado por um senso de ajudar, porque esta é a missão que ele recebeu da divindade por continuar aqui no plano dos vivos após a morte dele. No entanto, cara, a capacidade que ele tem de se meter em confusões é muito grande. E ele também serve como um alívio cômico interessante. Livros da magia, o desafiador tá lá, trocando uma ideia com o nosso querido Tim Hunter. Infelizmente, em Batman Damned, que é esse quadrinho que o Azzarello fez com o Libermerro, cara, prometia ser bacana ou não, mas o Deadman tá lá e ele tem uma participação ok ali, mais ou menos bacana. Bom, galera, é o seguinte, conheçam o Desafiador, conheçam o Deadman. Boston Brand é um cara que teve o azar de não ser um personagem que teve uma revista com 300 números como Hellblazer, mas ele sempre foi tratado dignamente quando teve suas histórias solo. A Panini trouxe agora, fica aqui o pedido para eles publicarem outros materiais. E aí, galera, vamos dar jeito. Se quiser, tem os links aqui dos importados embaixo, dá o joinha, diz que esse vídeo foi uma porcaria, que eu tô perdendo meu tempo gravando esse tipo de coisa, ou vai lá, me anima, me motiva a gravar mais coisas, porque eu gosto de personagens esquisitos. Eu sou fã do Etrigan, eu sou fã do Deadman, daqui a pouco a gente começa a falar só de gente estranha aqui e a gente mantém essas resenhas esquisitas. Beijo!